Ó, nós estudamos que quando você tem uma corrente elétrica em movimento, existe um campo magnético, não é isso? Uhum, Então, a corrente elétrica em movimento cria um campo magnético, né? E agora a gente vai olhar se o campo magnético consegue criar uma corrente elétrica. Então, nós vamos justamente verificar como é possível criar uma corrente elétrica através de um campo magnético. Beleza. Aqui você tem, ó, deixa eu ver esse campo magnético aqui, ó. Você vê que essas setas azuis é o campo magnético. E aqui você tem uma superfície, essa superfície amarela aqui. A posição que a superfície está em relação ao campo elétrico, o campo magnético, ela interfere muito nesse processo. Quanto maior a quantidade de linhas que ela pega, e cada linha representa um campo magnético, ou seja, quanto maior a quantidade do campo magnético que a superfície consegue adquirir, maior será a probabilidade de nós termos uma energia, uma energia através desse campo magnético. Beleza nisso aí? beleza, professor. Então, como é que a gente vai, esse fluxo magnético aqui, ó? Aqui vem dizendo, ó, que você tem essas linhas vermelhas, tem essa superfície, e aí o fluxo magnético, que é representado por essa letra aqui, é igual a B, que é o campo magnético, multiplicado pela área do objeto, vezes o cosseno. Ah, o desenho, pessoal, não importa. Veja que aqui é um trapézio. Essa figura aqui é um trapézio. Mas poderia ser um círculo, um retângulo, um quadrado, um triângulo. O desenho não importa. O que importa é a área do objeto. Quanto maior a quantidade de linhas pegar, melhor. Beleza nisso aí? Beleza, professor. E aí a gente vai trabalhar em cima praticamente de dois ângulos, o zero e o 90. Cosseno de zero, só lembrando, é um. Cosseno de 90 é zero. Aí, esse fluxo magnético, né, que é essa quantidade de linhas que passam, nós podemos variar de várias maneiras. A primeira maneira é a intensidade de B do campo magnético. Então, você pode aumentar a quantidade de linhas, ou seja, aumentar a quantidade do campo magnético. Aí você aumenta o fluxo, a quantidade de linhas que passam. Você pode também aumentar ou diminuir a área. Se você diminuir a área da figura, deixa eu voltar aqui, ó. Você não tem essa figura aqui? Se você diminui a área dela, vai pegar menos linhas. Se você aumenta a área dela, pega mais linhas. Então, por isso que a alternativa B fala, se você variar a área da superfície, você vai variar o fluxo magnético. Letra B, girando a superfície, variando o ângulo. Então, olha o que acontece aqui. Ó. Vou botar aqui. Essa superfície não está assim? Ela está pegando aí todas as linhas, não é isso? Mas se você pegar essa superfície, dá para ver o livro aí? Vocês estão vendo o livro? Sim. Se você pegar essa superfície e girar assim, ó,
À medida que você for girando, você vai diminuindo a quantidade de linhas que você consegue pegar, não é isso? Aham. E aí, se você fizer isso, girar, aí você também varia o fluxo, né? E aqui embaixo é só a unidade do fluxo magnético. Geralmente a gente usa essa aqui, ó, 1 WB, 1 Weber. Fluxo magnético. Aí, no caso particular, que é quando você girou tanto, né, a área e ela ficou 90 graus. Quando ela fica 90 graus, ela fica paralela ao fluxo e ela não consegue pegar nenhum fluxo do campo magnético, né? E aí, nesse caso, o fluxo é nulo. Por quê? Porque a área não conseguiu capturar nenhum fluxo desse campo magnético. Então, todas as vezes que o ângulo for 60, o ângulo entre a normal, é esse aqui, ó, e o fluxo for 90 graus, você não precisa calcular nada. Você vai colocar que o fluxo é nulo, porque no cosseno de 90 é zero, e qualquer número multiplicado por zero dá o próprio zero. Beleza nisso aí? Beleza, professor. Então Então, toda vez que é 90 graus vai ficar nulo. então aí o que é que acontece? Se eu não me engano, foi na última aula. Tem uma questão grande lá, falou um bocado de coisa. Falou. Vocês ficaram todos perdidos em responder, mas a resposta era zero, porque tinha um detalhezinho desse, tipo esse aqui, que era zero. Então, você já sabe, né? Às vezes, a questão fala que o ângulo é 90 e depois fala um bocado de coisa para atrapalhar vocês. Aí vocês prestam atenção. Se o ângulo for 90, não precisa calcular nada. O fluxo é zero. O fluxo mínimo é quando o ângulo é 90 graus, que é zero. Já o fluxo máximo é quando nós trabalhamos com ângulo de 0 grau. Ok? Então, cosseno de zero é 1, então você vai dar o ângulo máximo, o fluxo máximo, que é nesse caso aqui, ó, a normal, o ângulo entre a normal, que está aqui, ó, essa reta aqui, meia rosada, e a reta azul, os dois ângulos, né, é 90 graus. Beleza? Beleza, professor. Então, se o ângulo for 90, é mínimo, ou seja, é zero. Se o ângulo for zero, aí você vai ter que calcular, mas aí você já sabe que é o maior fluxo possível. Aí, esse cara aí, Michael, Faraday. alguma coisa, eu não sou muito bom no inglês, não sei se vocês são. Alguém é bom de inglês aí? Só bom de ouvir inglês, mas de falar. Ainda é melhor do que eu, né? Ele foi um dos pioneiros, né, em relação a essa pesquisa de eletricidade e magnetismo. E aí, o que foi que ele concluiu? E, baseado nos trabalhos de Ørsted e Ampere, o qual analisava correntes elétricas e circuitos produzidos por campos magnéticos, ele começou a investigar o efeito inverso do fenômeno por eles. Ou seja, toda a corrente elétrica, né, a corrente elétrica estava produzindo campos magnéticos. E aí ele começou a estudar se um campo magnético conseguia produzir correntes elétricas. E aí ele começou a ver justamente isso. Aqui está um amperímetro e ele percebeu o seguinte, que quando você tem uma variação no fluxo do campo magnético, você tem uma corrente elétrica. Entendeu isso? Variação no fluxo magnético gera uma corrente elétrica.
Aí tá tipo como se fosse a tensão, só que é elétrico, ou seja, se tivesse Isso, diferente. atenção. Ah, então é o seguinte, se você tiver um campo magnético e esse campo magnético não variar, você não tem corrente elétrica. Ah, Mas se esse campo magnético variar, aí agora você tem corrente elétrica. A partir desse estudo aí que começou a trabalhar com a corrente elétrica alternada, que é o que nós temos na nossa casa hoje em dia. Quando você hum. pega qualquer aparelho, né, ele no fundo traz 50 Hz ou 60 Hz. O que é que isso quer dizer, esse 60 Hz ou 50 Hz? É justamente a variação por segundo que a corrente tem. E essa variação começou o estudo através, porque assim, ele percebeu quando ele tinha, quando aumentava o fluxo, a variação é positiva. Quando diminuía o fluxo, a variação era negativa. Então, fica assim, aumentando e diminuindo o fluxo do campo magnético. E aí você tem uma corrente alternada, entre positivo e negativo, que é justamente a corrente elétrica da nossa casa. Né? Aí os aparelhos vêm dizendo 60 Hz, varia 60 vezes por segundo, né? Que é o usado no Brasil. 50 Hz, que é o usado no Paraguai e outros países. Aí, né? Varia 50 vezes por segundo. Ok? Ok, professor. Então vamos lá. Então, ó, aí ele chegou à conclusão. Esse efeito de produção de corrente em circuito causado pela presença de um campo magnético é chamado de indução magnética. E a corrente elétrica que aparece é denominada corrente induziva, induzida. E aí ele vem dizendo, ó, existem vários modos de obter correntes elétricas em um circuito. Primeiro modo, o circuito pode mover-se em relação ao campo magnético, de modo que o fluxo magnético através da área do círculo varie no decorrer do tempo. Então, assim, o circuito ele pode mover. O que importa é que esse fluxo tem que variar. Você não pode obter corrente elétrica se o fluxo não variar. Entendeu? Sim, Aí a segunda forma, você pode variar a área do círculo no qual o modo que o fluxo, de tal modo que o fluxo do campo magnético através do circuito varie com o tempo. Então veja, professor, oi? eu só entendi quando o senhor falou variar a área do círculo. Variar a área do círculo. Ah, Ó, você tem aquele fluxo, deixa eu tentar aqui. Eu vou chegar aqui e botar a primeira imagem que nós temos aqui. Vamos pegar essa imagem mesmo. Você não tem esse objeto desse tamanho? Olha quantas ah, linhas azuis ele pega. hum, Se você diminuir o tamanho dele, ele vai pegar a mesma quantidade de linhas azuis? não, Então você está variando. Quando você diminui a área, você varia o fluxo, porque ele pega menos ah, linhas azuis. entendi. Aí, no Obrigado. caso, não é um círculo, mas pode ser feito com um círculo assim também. Vamos lá. E aí o terceiro, o campo magnético dirigido para a superfície pode ser variável no tempo. Então, o que importa é você variar o fluxo. A forma como você vai variar o fluxo não importa, mas o fluxo tem que ser variado, porque se o fluxo ficar constante, não tem corrente elétrica. Para ter corrente elétrica, tem que ter uma variação do fluxo. Beleza? Beleza. Aqui. Então, a lei desse cara aí, ó.
Faraday, sei lá. Ao variarmos o fluxo magnético que atravessa uma espiral, é criada uma força eletromotriz induzida, que é dada pela taxa de variação do fluxo em função do tempo. Como é que a gente calcula essa força eletromotriz? É a variação do fluxo dividido pela variação do tempo. Beleza? Beleza, professor. E aí, a unidade é o Weber por segundo. Aí, aqui, ó. Aqui vem falando mais ou menos das usinas elétricas. Né? A energia que chega na nossa casa é uma energia alternada, ou seja, sempre fica entre o positivo e o negativo. É Então é tanto como se que. fosse variando, Oi? professor. É como se ela fosse Variando. variando. Isso. A gente costuma dizer, né, que aquele que a gente toma choque, o que a gente toma choque é positivo, o que nos dá choque é positivo, e aquele que a gente pega e não toma choque é negativo. Não é isso que a gente fala no dia a dia? Eu não vejo muito isso não, professor. Isso. Mas alguns falam isso. Na realidade, não tem nada a ver. Né? É que a nossa energia é alternada. Aquele que não toma choque a gente chama de neutro. E o outro, né? Não é esse negócio de positivo e negativo, não. Porque é uma energia variada. É tanto se você pegar um multímetro e você for medir a bateria, pegar uma bateria para medir no multímetro, aí se você inverter, botar o negativo no positivo, vai indicar lá que você inverteu, no multímetro. Mas se for na sua casa, ele não vai indicar se você pegar uma tomada e colocar o multímetro, colocando no local correto, né? Ele não indica porque a nossa. Professor, você tá me escutando? Oi, povo. Tô escutando o senhor agora, professor. Beleza, foi que teve uma queda de energia aqui em minha casa. Ah, Ok.
Mas assim, me diga uma coisa, eu, eu expliquei até onde. Eu só estava falando sobre, se não me engano, energia eletromotriz, que eu só estava Foi. explicando. Ainda tá aí a imagem para vocês? Ainda não. Beleza. É que você estava dando exemplo lá sobre que as pessoas falam que quando tomar choque fica É, negativo. Só deu exemplo sobre isso. Sobre a beleza. corrente alternada. É. Aí, essa imagem aí apareceu para vocês, não é isso? Uhum. Beleza. Então vamos lá agora. O que é que acontece? Nas usinas elétricas, hidrelétricas, termoelétricas, acontece mais ou menos assim. Você tem um fluxo, aqui magnético, essas linhas azuis, e você tem tipo, aqui tipo uma placa que fica girando, né? Então aí o que acontece? Ela gira, bate um determinado fluxo, e aí vai diminuindo, e aí é como se desligasse, ligasse de novo, ficasse o tempo todo desligando, ligando, desligando, ligando, desligando, ligando. Quando liga, o fluxo positivo, quando desliga, negativo. Então fica alternando. Entendeu? Mais ou menos como acontece? Sim. Aí, por acaso, qual é a diferença do Brasil, que usa 60 Hz, e não só o Brasil, mas alguns outros países usam, e o Paraguai, que usa 50. Também não é só o Paraguai, outros usam. Quando você pega um aparelho, por acaso, que vem da China, se você olhar, aí vem assim, ó, 50/60 Hz. Ou seja, serve para 50 Hz ou 60 Hz. 50 Hz é porque varia, digamos que essa placa ela gira 50 vezes por segundo. Então ela vai alternando 50 vezes por segundo. 60 Hz altera 60 vezes por segundo. Beleza? Beleza. Então aí altera entre positivo e negativo, né? Vamos lá. Vou botar aqui. Para dar uma travada. Aqui eu tenho agora um transformador. É aqueles transformadores que ficam no poste. Ok? Qual é a função Ok, do professor. transformador? Eu achei que era para enviar energia para as casas. Isso. Ó, nós temos aqueles fios lá em cima que a gente chama de fio de alta tensão. Hum. São 3.000, 8.000, acho que chega até 11.000 volts. Né? Aqueles que se cair, pegar alguém, a pessoa morre lá torradinha na mesma hora. O que é que esse transformador faz? Ele pega essa voltagem alta de 3.000, 5.000, 11.000 e transforma na voltagem da nossa casa, ou 110, 220 que nós temos. Então, mas como é que esse transformador faz isso? Nós temos dentro do transformador mais ou menos duas bobinas igual a essa aqui. Aqui já está mostrando uma, mas do outro lado tem outra bobina. Com linhas diferentes. E aí entra de um lado e sai do outro. Entra em uma bobina e sai na outra bobina. Se entrar na bobina maior e sair na menor, você diminuiu a voltagem. Se entrar na menor e sair na maior, você aumentou a voltagem. É igual você já viu aqueles transformadores que tem em casa? Aham. Mais ou menos assim. Notebook não tem um transformador? Ou não é bem um transformador? Mas assim, já funciona diferente. Mas a função é a mesma. Tirar do 110, que é que está na sua casa. Se for de celular, 4,5. Se for de notebook, acho que é 12, eu não sei. Mas a função é essa aí. É a função de transformador. Só que o transformador tanto pode diminuir a voltagem, quanto pode aumentar a voltagem. Beleza? Beleza, professor.
E aí existe aqui, ó, voltagem primária é essa que entra. Voltagem secundária é a que sai. Número de voltas de linhas primária é que ele entra e número de voltas secundária é que sai. Vamos ver um exemplozinho? Uhum. Vamos lá. Qual a DDP entre as portas das asas de um avião metálico voando horizontalmente com velocidade escalar constante de intensidade de 900 km por hora, sobre uma região do campo magnético uniforme vertical, de intensidade do campo elétrico 2 vezes 10 elevado a menos 5T. Sabe que a distância entre as pontas das asas é 20 metros. Eu estava até assistindo a Fórmula 1 esse domingo Uhum. e passou algumas coisas interessantes. Os mecânicos, quando eles vão pegar no carro, em Fórmula 1, porque ali existe, né, a bateria, energia cinética, vários tipos de energia, eles usam a luva especial, porque senão podem tomar um choque, e o choque pode ser até grande, que pode trazer eles a óbito. É justamente também pelo atrito do ar que acontece neles, né? Mas vamos lá. Como é que eu vou resolver? Primeira coisa, é ter que lembrar que a velocidade está em quilômetros por hora. E eu tenho que transformar para metros por segundo. Como é que eu transformo de quilômetros por hora para metros por segundo? Eu multiplico por 3,6. Multiplica por 3,6. Né? E aí você vai usar essa forma aqui, ó. Força eletromotriz é igual a B, que é o campo elétrico, 2 vezes 10 a menos 5, vezes L, que é a distância entre as asas, que é 20, vezes 250, que é a velocidade em metros por segundo. Quando você multiplica tudo isso, você vai achar o valor de 1 vezes 10 elevado a menos 1. Beleza? Isso eu vou ter que fazer uma notação científica, certo? Justamente. Tem dúvida em notação científica? Não, tranquilo. Então você vai fazer assim, ó, 2 vezes 20 dá 40. 40 vezes 250 vai dar Os mil. Não, mil. 10 mil. 10 mil. E aí você transforma em notação científica, vai ficar 1 vezes 10 a menos 1. A vírgula vai andar 4 casas para a esquerda. Ok? Ok, professor. A corrente elétrica induzida em uma espiral circular será nula quando o fluxo magnético que atravessa a espiral for constante? Verdadeiro ou falso essa aí? A minha já é falsa. Inversamente proporcional à variação do fluxo magnético com o tempo? Essa eu tô com dúvida, porque eu vi que tinha uma diferença. Acho que eu vou em verdadeira essa daqui. Então, para você, a letra B. Bora ler as outras. No mesmo Hum. sentido da variação do fluxo magnético, letra D. Quanto maior for a resistência do espiral, sendo a mesma qualquer que seja a resistência do espiral. Continua com a letra B? Eu vou continuar na B. Meu amigo, infelizmente você errou. Lembra que eu falei que o fluxo magnético tem que estar variando? Hum. E aí está falando que o fluxo é constante. Se o fluxo for constante, não tem corrente elétrica. Para ter corrente elétrica, esse fluxo tem que estar variando.
Entendi. Última. Suponha que uma espiral retangular de área 2,4 vezes 10 a menos 1 metros quadrados, imersa em uma região onde existe um campo de indução magnética B, cuja intensidade é igual a 3 vezes 10 elevado a menos 2, perpendicular ao plano da espiral. De acordo com as informações, determine o fluxo magnético através da espiral. Veja o seguinte, que o que é perpendicular aqui é o plano. O que não pode ser perpendicular é a reta normal. O plano, quando é perpendicular, quer dizer que a reta normal é zero. O ângulo é zero, então o cosseno de zero é 1. Ok? Aí eu Sim, vou usar essa fórmula aqui. Ó. Então, aqui, ó. Quem é o campo magnético? 3 vezes 10 a menos 2. Uhum. Quem é a área? 2,4 vezes 10 a menos 1. Aí, ó, como o plano é perpendicular, isso subtende. Isso aqui é uma pegadinha, na realidade. É porque se você vacilar, você coloca zero, porque acha, se é perpendicular, então cosseno de 90 é zero. Mas quem é perpendicular não é a reta normal, é o plano. Então, se o plano é perpendicular, então quer dizer que a reta normal é zero. E o cosseno de zero é 1. Então, vezes 1. Quando você multiplica 3 vezes 2,4, você vai ter 7,2. Vezes 1, 7,2. Conserva a base, que é 10, faz menos 1, menos 2, menos 1 dá menos 3. Então, você vai ter 7,2 vezes 10 elevado a menos 3 Weber. Beleza? Beleza, mas professor, tem problema se eu não colocasse o cosseno aqui de zero? Não, e colocar assim, não tem problema nenhum. Hum. Mas aqui não é zero, não. É esse zero aqui que você está falando, né? Eu tô falando do Aqui não é cosseno. zero, não. Isso aqui é teta. Isso aqui é a Ah, fórmula. Ok? Aqui, como tem assim, é teta, como dizer assim, cosseno de um ângulo. ah, Aí eu mesmo não escrevi cosseno de zero. Aí eu teria que substituir essa letra aqui por zero. Se quisesse, mas eu não vejo necessidade. Valeu, meu amigo. Alguma dúvida? não, professor. Então, valeu. Foi muito bom vê-lo. Digo E mesmo. até a próxima.